Longos dias e belas noites. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Redrum Podcast. Hoje vamos viajar por uma das trilogias mais ousadas e viscerais do terror recente. A gente tem X, a gente tem o Pearl e a gente tem o Maxine, ambos os três dirigidos pelo Ty West, estrelado pela Mia Goth. A gente tá falando da trilogia X ou X, né? Eu acho que você ouviu um burburinho aí um tempo atrás dela, e conhece a Mia Goth provavelmente por conta desses filmes, até porque antes disso ela era meio sumidinha. Mas eu não estou sozinho, estou com ela novamente. Por favor, se apresente. Longos dias e belas noites, pessoal. Cia de novo aqui para falar de uma trilogia que a gente adora, né, amor? É verdade, a gente gosta bastante. Com algumas ressalvas, o último filme, eu acho, mas pra mim ela funciona muito como uma forma decrescente assim de gostar, sabe? Pra mim começa muito bem com o X, aí vem o Pearl ali bem legal também, e o Maxine pra mim ele já é um filme mais, não é um filme ruim, eu acho um filme bom, que tem ali as suas questões com a Maxine ainda, mas eu acho que ele tem umas barrigas e uns negócios assim que não me cativa tanto. Pro meu amor Sim, funciona desse jeito ou é tudo o mesmo nível? funciona, meu amor. Eu acho que dessa trilogia, Maxine é o que eu menos gosto, por ter um outro cenário, né? Ele já vim com outro cenário diferente. X é o meu preferido por também, ele tá na minha lista de favoritos. Mas, assim, no geral, é a trilogia que eu mais gosto. Pois então. E aí a gente vai passar pelos três filmes. Vamos conversar um pouquinho sobre a sinopse desses filmes, o roteiro, passar por algumas cenas. No final a gente vai ter o top 5 macabros, com as cenas que a gente mais gostou, que achou mais impactantes ou tenebrosas. Esse filme tem muitas cenas tenebrosas, inclusive cenas incluindo velhos pelados, que pra mim são cenas de terror puro, assim, uma coisa que dá medo. Horrorosas. Mas começando por X, A Marca da Morte, sinopse. Em 1979, um grupo de jovens cineastas parte para uma fazenda isolada no interior do Texas para gravar um filme adulto, né, um soft porn. O que começa como uma produção de filme adulto se transforma rapidamente num massacre quando os donos da propriedade revelam seus instintos mais sombrios. Essa é a sinopse de X, A Marca da Morte. Uhum. E aí, o ponto de partida dessa trilogia insana, o Ty West, ele já entrega uma verdadeira carta de amor aos slashers dos anos 70. E Sim. esse é o motivo desse ser o meu filme favorito da trilogia, porque eu sou muito fã de filmes slashers, principalmente os antigos, dos anos 70, 80 ali. E o X, A Marca da Morte, ele é uma grande homenagem a esses filmes, né? Ele tem todos os aspectos que aqueles filmes antigos tinham, inclusive a granulação na gravagem, na câmera do filme, uma trilha bem retrô. Claro, o Sim. sexo e a violência lado a lado ali. O filme tem aquela estética meio greenhouse, suja, crua, mas com controle técnico que eu acho muito absurdo pelo Ty West. Meu Uhum. amor sentiu. Meu amor não é tão fã assim de slasher. Eu acho que não assistiu muitos, mas a gente conversou sobre isso, não foi? Foi. Não, eu não assisto muitos, mas assim, essa trilogia é uma das minhas preferidas. Eu sou muito apaixonada pela personagem da Mia, que a Mia interpreta nas três sequências, né? Eu acho que pela construção da personagem, que vai se desfazendo aos poucos, e ao mesmo tempo tem uma personalidade muito forte, que é construída, né, pelo T. West. E essa meu amor trouxe esse ponto, né, que é uma marca desse filme, que é a fotografia granulada. E ela é somada a um som cru. E aí você constrói, ele conseguiu construir ali uma tensão muito lenta.
Sim, vai somando a umas vai resultando em cenas mais impactantes e desconfortável para quem assiste, né. E a gente, ao mesmo tempo que fica desconfortável, quer assistir mais. Então, para mim, assim, o Ty West ele construiu um filme muito bom, porque tem um filtro vintage também, que é algo que eu adoro em todos os filmes que eu assisto, eu busco isso sempre, assim, quando recria esse clima de horror dos anos 70 é algo que me chama muita atenção. verdade, verdade. Tem uma vibe meio vintage mesmo, uma coisa meio cinema old, Tem, né? é. Mas o roteiro eu gosto bastante, acho muito inteligente como ele constrói cada personagem ali com objetivos claros e carismáticos. São personagens carismáticos, mesmo dentro de um subgênero tradicionalmente descartável como o slasher, que não é tão levado a sério. Aqui todos têm uma personalidade, né? A gente tem a Maxine, Sim, que é uma aspirante a estrela, tem todo um passado dela envolvendo religiosidade, o pai, que a gente entende isso no final. E sim, nas próximas conclusões, no caso em Maxine, né? Em Pearl não, porque já é focado na Pearl, é, mas a gente tem um RJ aqui, né? O diretor que acredita estar fazendo arte, acredita estar moldando o cinema. A gente tem, por exemplo, a Rowan também, que é a garota tímida, que quer experimentar, mas enfim, o sim, texto ele trabalha com contrastes morais. A gente tem essa questão da juventude versus velhice, essa liberdade sexual versus repressão. A gente tem essa questão do cinema autoral versus a pornografia, que principalmente nesse tempo foi como muitas atrizes e atores se consolidaram dentro do meio cinematográfico a partir desses filmes mais pornos, né? Que, enfim, tem ali uma sim, questão mais pornográfica, mais de certa forma leve, não tão explícita. É, e aí, tudo isso ganha vida para mim num ambiente que remete diretamente ao massacre da Serra Elétrica, tanto no visual quanto no sim, estruturamento do filme, né? A gente tem uma cabana no meio do Texas, isolada. A gente tem o verão ali, porque eles vão gravar no meio do verão, muito claro, essa luz diurna bem legal. sim. A gente tem a questão da perseguição, a gente tem a questão das personagens, enfim, tem toda uma estética muito parecida realmente com o Massacre da Serra Elétrica. É, exatamente. É algo é uma das referências, né, amor, dessa trilogia, que é o Massacre, remete ali ao Mágico de Oz, Scarface, tudo vai remetendo um pouco, assim. Uma coisa que eu gosto muito, que é algo centrado na personagem da Maxine, é a sombra azul que ela usa no início, né? Sim, Ela começa com esse personagem muito bem construído e arrumadinho pra meio que acho que era uma marca da época também, né, essas sombras marcantes de mulheres que levavam essa vida. As atrizes, principalmente, usavam algo bem marcante que chamasse atenção e ela termina o filme nua e suja de sangue, né, no final do filme, assim. Então, pra mim é algo que é muito bem feito, sabe? sim, sim. Eu gosto muito da Mia, eu acho que em X ela brilha e não uma vez, mas duas vezes, né? Porque como Maxine, ela é destemida, ela é determinada, ela é de certa forma misteriosa ali. A gente não sabe qual é o passado dela. Sim, E como Pearl também, aquela velha, idosa que aparece, né, sob toneladas de prótese, ela é melancólica, ela é faminta por juventude e uma bomba prestes a explodir, né? é. E é muito bom, eu gosto muito da personagem como um todo e como ela tem essa dualidade entre as duas personagens, entre a Pearl e também a Maxine. Eu acho que ela faz um papel muito bom, dois Sim. papéis muito bons, né? Sim, É, e em X tem algo muito bem discutido, né, que é a relação entre a juventude e esse medo da decadência, né, os sim, corpos na juventude, e aí tem um paradoxo quando eles chegam na fazenda e encontram um casal de idosos já na decadência da idade, né, então isso é muito singular do filme.
e aí parte para o uso de um pornô com uma linguagem mais simbólica sobre a liberdade e a marginalidade Sim, daquela época e de como os jovens se comportavam e consumiam esses tipos de conteúdos, né? Era algo da juventude. sim, exatamente. Não é à toa que a própria personagem da Wandinha, né, no caso a A atriz, June, A Jenna Ortega, que é a June exatamente, como ela é um contraste total com a Maxine, né? Ela se vê totalmente deslocada do grupo. sim, E em um momento do filme existe meio que uma virada de chave com esse debate de liberdade sexual, onde a mesma vai decidir participar desse soft porn, né? E o sim, namorado, coitado, ele fica completamente desolado em posição fetal no banheiro depois dessa cena. sim, ela acaba cedendo, né? Isso. Ela acaba cedendo é, por conta das indagações dos personagens ali, eles estavam no momento reunidos ali, e aí eles ficam falando sobre sexo e tudo mais, e ela se sente, de certa forma, coagida a participar, não sei, mas talvez ela tenha parado para pensar que a vida dela é muito tediosa e que ela quer, não sei, inovar, né? Fazer algo diferente. E aí ela Uhum. acaba embarcando nessa caminhada aí que os outros personagens já faziam. Sim, é algo Bom, bem simbólico do filme, né? Essa questão do sexo, do pornô, da produção de filmes, enfim. sim, como a Elma disse, a presença desse soft porn, ela não é meramente gratuita, né? Ela é um comentário a essa questão da liberdade, da juventude e também um certo olhar masculino de quem assiste, né? No caso, de quem produz, que são os Sim, homens e tudo mais. Então, aquilo era algo, de certa forma, constante nos filmes daquela época. sim, exatamente. Meu amor acha que X consegue equilibrar a homenagem e inovação dentro desse gênero de slash, ou meu amor acha que ele se apoia demais nessa questão nostálgica, ele não tem nada de inovador? Eu tô perguntando porque meu amor não assiste tanto filmes de slasher, né? Sim, sim. Mas fica essa dúvida pairando, né? Quando você termina. É, É meramente uma homenagem ou ele tem coisas mais profundas dentro do filme? eu acho, amor, que ele não usa isso como uma muleta para se escorar, sabe? No sucesso desses filmes com esse tipo de gênero. Não acho que funciona assim, mas eu acho que ele tem também não acho que seja uma homenagem, não. Eu acho que para ser uma homenagem ele teria que ser muito mais, sabe? Cheguei. Só que eu acho que ele tem uma mensagem, assim, algo mais profundo no que diz respeito a isso que a gente falou, né? Que é Certo. essa relação da juventude e o medo da decadência da idade, né? Que vai vir com a idade. Então o corpo não vai ser mais o mesmo, e aí tem uma frase que um deles fala que é fácil esquecer o que é ser jovem, mas eu lembro. Eu acho que é a senhorinha, não lembro agora. A Enfim, Pearl, acho que foi a Paula que falou, mas eu não lembro. E isso é muito assim marcante porque ela olha para os jovens e vê tudo ali em cima, né? Tá tudo em cima. E com ela é, já não é mais a mesma coisa. Então, acho que tem essa mensagem do medo da decadência. O que é que o medo da decadência, da idade, faz as pessoas fazerem, sabe? verdade, verdade. Eu acho que X faz um baita trabalho em equilibrar essa questão da homenagem e Uhum. também em inovação dentro do gênero de slasher. É Sim, impossível não notar o quanto o filme ele reverencia clássico como o Massacre da Serra Elétrica, como a gente já falou, sim, desde o visual rural decadente, grupo de jovens indo pro mato gravar algo proibido, enfim, até o sim. estilo de câmera mais granulada, com zooms mais secos, essa fotografia retrô, então tá ali, tá claro, sabe? Mas eu acho que o Ty West faz aqui vai além da simples nostalgia. Eu acho que ele pega essas ferramentas conhecidas, traz uma camada nova, mais moderna e até crítica, como o Mamo falou, o Uhum. Sex, né, por exemplo, que nos slashes Sim, dos anos 70 e 80 era muitas vezes gratuito, aqui tem um peso temático, né?
é uma afirmação de liberdade, de identidade, dá um contraste com o que a Pearl lá no fundo sente É, como se tivesse perdido o tempo dela, né, presa é, naquele ambiente. E além disso, eu acho que o uso da Mia Goth nos dois papéis, da Maxine e da Pearl, já carrega uma simbologia pesada sobre juventude, enfim, desejo, inveja, decadência. Tem momentos em que a Maxine tá deitada na cama e a Pearl chega lá e deita com ela e começa a passar a mão é, nela, desejando ter aquele corpo novamente, né? sim, é isso. Então, eu acho que X não se apoia demais na nostalgia. Pelo contrário, ele parte dessa nostalgia para construir algo novo. E é aí que mora, eu acho que o grande boom, a grande força desse filme. Sim, é, é algo bem marcante, assim. Eu acho que eu até falei disso na review que eu fiz. Que é um suspense, ele tem isso, né? Que o meu amor falou de, de certa forma, homenagear alguns filmes da época. Então, ele é um suspense setentista. E claramente você vê no figurino, no filtro vintage, nessa imagem granulada, acompanhada de um silêncio, sabe? De um suspense silencioso. Então é algo bem característico É. mesmo. A própria primeira cena já é bem assim, né? É uma cena de dentro do celeiro não, dentro da casa, na real, que eles ficam, e aí focada na casa da Pearl e do velho dela lá, Sim, e aí aquela imagem granulada, o silêncio, e aí um carro aparece, e é polícia, e depois a câmera vai indo devagar, uma coisa meio Jason, sabe? Um Crystal Lake, a câmera ali em primeira pessoa, sabe? Então sim. é bem filme setentista mesmo. É algo bem referenciado, né? Cheio É, de muitas referências. isso. E é por isso que eu gosto dele tanto. Eu gosto muito como ele tem todos esses aspectos, ele trabalha e como ele consegue ser único também em todas essas questões mais sim, simbólicas e profundas. Sim, é E muito legal. aí a gente termina, né, com X, a marca da morte, e algum tempo depois, não muito tempo, o Ty West vem com o Pearl, né? Sinopse: décadas antes dos eventos de X, conhecemos Pearl em sua juventude, uma garota reprimida que sonha em ser famosa, mas vive presa a uma fazenda e uma mãe opressora. Então, meio que a doçura vira delírio e a busca pela perfeição vira loucura, né? Sim, Esse é o que o meu amor mais gosta, não é isso? é. Pearl é o meu preferido, assim, dessa, dessa trilogia. Eu sou suspeita, assim, porque tudo pra mim é muito bem construído, sabe? Uma jovem, como ela, jovem, presa dentro de casa, sabe? Isolada, assim, em uma fazenda, que tem esses delírios com o palco e o estrelato. É muito bem construído, sabe? Quando ela vai se deteriorando ao longo do filme, pra mim é uma sacada, assim, que ele teve, sabe? Verdade, é E, verdade. e ele tem um, um filtro bonito, sabe? De cor, assim. É um filtro que envolve um vermelho. E é uma ambientação doentia onde tudo é bonito, menos a realidade, sabe? Sim. Então é algo bem que deixa o espectador, pelo menos foi comigo, né? Foi uma experiência e tanto assistir esse filme, assim, pela primeira vez, porque é como se o Mágico de Oz ali fosse refeito por um serial killer, sabe, amor? Então, Sim, pra mim, é algo muito marcante do cinema, assim. sim, verdade. Tem uma diferença, né? X era um negócio mais sujo, mais barulhento, enquanto o Poe, ele é, como meu irmão falou, uma coisa mais technocolor, né? Contida, melancólico até. Um filme de terror com alma de musical da era de ouro de Hollywood. E aqui o Ty West ele vira o jogo, né? Ele mostra que o mal não nasce do nada, ele é cultivado em silêncio, os anos vividos da Pearl ali naquele lugar. E eu acho que é aqui que a trilogia ganha uma profundidade mais trágica,
porque Uhum. o filme ele faz um pastiche, no caso, dos melodramas clássicos e musicais de Hollywood dos anos 40 e 50, só que no lugar do final feliz entrega essa questão da repressão e também do assassinato, né? Sim, A história, eu acho que ela é menos sobre monstros e mais sobre frustração que a Pearl sente ao longo da vida dela e no final também, né? sim, É onde ela acredita que nasceu para ser amada, adorada, reconhecida, mas o roteiro deixa claro, ela vive numa jaula ali invisível, doméstica, social, afetiva, e quando ela começa a matar não é só por prazer, né? é, Mas eu acho que mais por desespero de alcançar aquilo, ela quer eliminar qualquer coisa que a lembre da sua mediocridade, de que ela veio dali, ela quer ser uma estrela, né? sim. É, e assim, ela luta contra a mãe dela, né, que é uma pessoa amargurada e controladora, para viver esse estrelato hollywoodiano. E ela precisa lutar contra isso e ela dá voz aos instintos assassinos dela, né? Para Sim, poder comparecer ao teste de elenco, que é realizado ali naquela cidadezinha, verdade. em um estúdio de cinema. Então, assim, é algo que ultrapassa as barreiras de dela mesma, assim. Ela dá voz aos instintos assassinos e mata, gritando porque eu não posso ser feliz, porque eu não posso ser amada, e é algo que você vê a personagem se descaracterizar da personalidade dela mesma, sabe? Ela vai Uhum, se desfazendo, assim, e é algo muito, muito bom, porque é algo que ela busca amparo nos delírios mesmo, assim, dela. verdade, verdade. E tem todo um plano de fundo é, pandêmico, né? A gente tem a questão da gripe espanhola ali, que reforça esse isolamento da Sim. Pearl, um reflexo do nosso próprio tempo, né? Como a gente viveu e tudo mais. Mas há um senso constante de espera, como se algo estivesse se ruindo, e é justamente essa identidade da Pearl que vai se ruindo, né? Do nada ela Sim. começa a ficar muito mais maluca. Tem cenas dela onde ela começa falando a coisinha, a própria cena que ela tá conversando com, acho que é o Howard, enfim, o Hum, namorado que ela conhece. Aquela cena do celeiro que ela começa a falar: Por que você não gosta mais de mim? Eu estou fazendo tudo, por que você não gosta mais de mim? Você fica, meu Deus do céu, ela é muito maluca, velho, o que sim. isso? Sabe? É uma psicose, né, assim. É, com certeza, com certeza. E, enfim, a Mia Goth, ela entrega novamente uma atuação impecável, porque aquele monólogo no Perfeito. final, de coisa de 8 minutos, é um exercício de contenção e fúria que a Pearl faz, sabe? Sem Perfeito, cortes, amigo. com a câmera fixa no rosto dela o tempo todo ali. A gente vê ela confessar a culpa dela, o rancor dela, Sim. esse amor distorcido. É o momento mais cru, eu acho, que da trilogia, e talvez um dos mais marcantes em relação a monólogos de terror dos últimos anos, porque é muito Uhum. triste e pesado ver tudo aquilo ali que ela tá sentindo e ela contando sem expressão nenhuma, sabe? Eu acho Sim. uma coisa incrível, incrível. É. É muito. A atuação dela nesse filme é impecável, assim. Esse monólogo dela em plano sequência, ela desabando, se justificando, se deteriorando em 7, 8 minutos, assim, é algo que, nossa, assim, é um dos pontos mais altos do filme. Uhum, Tem esse também o uso da estética da fábula, né, para retratar uma doença mental. Então, é algo bem simbólico que ele constrói muito bem, repassado para quem está assistindo, né? Algo que não deixa dúvidas de que há uma doença ali mental caracterizando ela. verdade. Ela também como um símbolo de uma mulher sufocada pelo destino rural e pelo machismo, né? Algo que é como se estivesse afogando ela para dentro dessa realidade que ela vive. Uhum, E Asa tem também, né, as origens de um narcisismo assassino, que se fosse em X, quando eu assisti X, eu pensei isso, se fosse aqui, explodiria. verdade. Explodiria muito. Meu amor acha que Pearl, ela é uma vilã trágica ou que ela simplesmente é monstruosa? Meu amor, em algum momento
conseguiu sentir empatia por ela, pena por ela, algo do tipo? Amor, eu acho que, assim, nossas experiências assistindo são únicas, né? Sim, Cada pessoa tem uma experiência e, assim, eu não consigo ver ela como uma personagem monstruosa. Eu acho que ela deu ouvido, de fato, aos instintos assassinos e tem uma psicose, claramente, mas que eu acho que é algo que veio da realidade que ela estava inserida ali. é Então, verdade. tipo, é fruto desde a infância, imagine, né? O filme não mostra isso, mas imagine ela desde a infância crescida nesse ambiente enclausurado que é a fazenda, né? Algo muito isolado assim, e ela já tem outros sonhos diferentes dos pais. Então, Verdade. sufocar ela ali só piorou e aí gerou uma psicose, pode ter gerado. Eu tô supondo, né? Sim. E o que Eu, meu amor acha? eu acho que teve a ver realmente com toda a questão vivenciada por ela, porque em ambos os filmes a gente vê personagens que são obcecadas em serviços, né? A Sim, Maxine quer fama, a Paul também quer, e ambas acreditam que são especiais. E a Maxine tem toda a questão religiosa e ideológica de ter crescido numa família cristã, né? A gente sim, vê em momentos em que tá passando na TV, tem um cara pregando, aquele cara é o pai dela, né? E sim, aí ele é muito virtuoso, assim, ele é muito, muito do tipo, sabe, minha filha foi levada por pessoas ruins para fazer coisas proibidas e tudo mais, uma coisa bem pentecostal. sim. Então ela Bem cresceu religiosa. bem religiosa, então ela cresceu dentro desse meio e ela viu que o que ela queria ser não tinha a menor possibilidade dentro daquele meio, né? Então Uhum. foi como se existisse uma revolta interna ali nela e ela saiu daquele casulo e em todos os momentos, até no final de X, né? Quando, enfim, tá todo mundo quase morto, tá só ela e a Pearl ali. E aí ela vai lá e fala aquela frase icônica dela de que ela não vai viver uma vida na qual é, ela não merece, né? Ela merece uma vida extraordinária. E aí, ou seja, ela vai fazer tudo, 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 tudo para viver essa vida dela. Então eu acho Sim. que a Pearl, ela sofreu muito em relação a essa questão narcisista também da família, Uhum. é, que é passada para si mesma também, né? Sim, Dessa repressão dos pais e tudo mais, de estar isolada, de não ser vista por ninguém, de querer ser amada e adorada. E tudo isso contribuiu para o estopim da mente dela, né? De falar, meu, porra, eu vou fazer tudo, 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 foda-se. Nem consegui pensar direito, né? Só fazer. E pronto. sim. Eu acho que é isso, né? Que ela ter atendido às vozes desses instintos assassinos dela só reforça ainda mais esse ambiente caótico no qual ela cresceu e não conseguiu ter um apoio, né, para os sonhos e os delírios dela, assim. Então, deteriora a cada não é uma deterioração, assim, dela. Verdade. Verdade. E aí, passado o Pearl, eventualmente, Ty West lança o último filme dessa trilogia, Maxine, que em 1985, Maxine Mix tenta deixar esse passado macabro para trás e finalmente conquistar o estrelato em Hollywood, mas em meio a filmes, drogas e sombras, a sombra do Night Stalker, Maxine se vê perseguida mais uma vez por um horror que não a abandona de forma alguma. Maxine vai fechar a trilogia com energia completamente diferente dos outros filmes, ao meu ver. Ele é muito mais acelerado, mais pop, mais autoconsciente. O roteiro é uma mistura de comentários sobre fama, crítica à indústria, essa paranoia e assassinato. E aqui a Maxine, ela conseguiu, ela virou uma estrela, ou pelo menos tenta desesperadamente parecer uma, só que ela não consegue abandonar todas as atrocidades que aconteceram na vida dela. Sim. O Ty West, ele mistura esses elementos do slasher com
o universo do crime real. O assassino, o Richard Ramirez, o Night Stalker, aparece como uma ameaça externa, enquanto o verdadeiro horror parece que tá dentro da Maxine, velho. O roteiro, ele coloca ela numa situação, numa espiral de autopreservação, cercada de oportunistas e mentiras, e enquanto ela tenta construir uma nova persona ali, em frente às câmeras, mortes começam a acontecer, né? Sim. Eu acho que, assim, Maxine é o que eu menos gosto, amor. Porque é um filme que sai da ambientação da fazenda. E aí, pra mim, já quebra um pouco essa vibe dessa trilogia, sabe? Sim. E por se passar, né, já em um estilo é, oitentista, que já é uma outra coisa, já é aquele o cinema de Hollywood é algo muito consolidado, que você constrói ali uma carreira já, então você já é o máximo, sabe? Você é tido como um dos melhores para estar lá dentro. Então eu acho que é algo que foge um pouco assim, sabe? Desse sentido da, da paleta vintage, digamos assim. Eu acho que também é um filme que mistura ali um thriller policial, né? E faz essa crítica à obsessão pela fama e à indústria do entretenimento, como meu amor falou. É algo que tem algo como o preço, qual é o preço da fama como uma nova forma de horror, sabe? O que é que se vale pagar por isso e tal? E aí você tem isso revestido nessa fama de horror que o filme traz. Tem também o papel da Maxine como uma anti-heroína moderna, que é algo que eu não gosto muito, sabe? Eu acho Não, que ela também não. coringar, pra mim, o melhor da trilogia Sim, são as coringações dela. Eu acho que nisso não é tão bem trabalhado quanto nos outros dois anteriores. sim. É, tem todas essas referências ao cinema dos anos 80 e da cultura pop, né? Uhum. Hollywood como um palco de sonho e ao mesmo tempo pesadelo. Mas agora a Maxine, ela tem uma personagem mais endurecida, mas ainda movida pela obsessão com o sucesso. Eu acho que depois de tudo que ela viveu, eu ainda acho que ela não encontrou essa liberdade que ela tanto procurava, sabe? Eu acho que É, ela parece mais como um produto da indústria que ela tanto criticava, né? Ela sonhava em ser a maior, a diferenciada e tudo mais. Só que no fim das contas, eu não sei se ela encontrou essa liberdade de verdade. Eu acho que sim, ela meio que só trocou de prisão, né? Saiu da repressão religiosa, do trauma, da violência, pra virar exatamente aquilo que ela mais criticava, né? Um produto, uma imagem construída pela própria sim. indústria do entretenimento. Uhum, É, tem essa crítica, é legal, e funciona bastante e deixa as coisas mais interessantes. Mas assim como O Meu Amor também não é o meu filme favorito da trilogia. É o meu menos favorito, na verdade. É o que eu uhum, gosto menos. Mas eu acho que se encerra de uma forma. Acho que, sabe, ok. Assim, eu. Depois de um pico muito bom com X e Pearl, eu esperava mais também de Maxine. E não foi tudo isso, mas nem de longe assim, é um sim, filme ruim, sabe? sim. Eu acho que faltou, sabe, amor? Assim, tem, ele tinha que encerrar esse ciclo, né, de Pearl Maxine e X. Eles tinham que fechar esse ciclo poeticamente. Eu acho que quando ele foge dessa ambientação do rural, quando sai da fazenda, quando sai daquela coisa mais vintage, eu acho que isso é uma quebra assim sem volta, sabe? Eu acho que é algo que fica faltando, assim. Eu acho que é algo que a gente tem que pensar que, assim, Maxine é dizer que uma coisa ridícula funciona, entendeu? É ridículo, mas funciona. É verdade. É, e eu acho que é isso o verdadeiro horror dessa trilogia, né? Não, não é também só o que a gente vê na tela, Sim, mas muito dessa pressão invisível de ser relevante,
de ser perfeito, de não É, aceitar ser medíocre. E aí a pergunta que fica é: vale tudo para ser especial, né? Até se transformar em algo que você nunca quis ser? sim, Então, a imagem pública se parece muito com uma máscara que esconde esse trauma, né? Enquanto sim, a gente vê atrizes, atores aí, mil maravilhas nas câmeras, mas depois surge uma bomba e a gente descobre que é a pessoa mais horrível do mundo. O cara que fez Call Me By Your Name, todo mundo referenciava esse cara, depois descobrimos que ele era canibal, né? Então, sim, assim, meu Deus do céu. Mas sim. meu amor acha que essa trilogia ela tá mais preocupada em assustar ou em denunciar o que as pessoas são capazes de fazer por atenção? Eu acho que é a segunda opção, que as pessoas são capazes de fazer, sabe? Uhum. Porque eu não acho que ele tenha essa outra temática. Eu acho que é mais no sentido de Hollywood mesmo, assim, sabe? Focado nos diretores e tudo mais, como a Elizabeth no caso de Maxine, que No era a diretora do desejo pelo filme que ela ia atuar, sucesso, né? sim. E aí tem essa carga que ele traz disso. O que é que a gente é capaz de fazer para conseguir algo que a gente que atravessa a gente com tanto anseio, né? E no Isso, caso dela, de Maxine, era esse papel que ela lutou, né? E a todo tempo tinha alguém tentando impedi-la. Ela era investigada, ela era perseguida, tinha toda essa questão. verdade, verdade. Para mim é tudo isso. Essa trilogia, eu acho que tem momentos, principalmente Maxine que eu não gosto e que eu acho que são chatos e que por isso faz pra mim ser o filme que eu menos gostei, mas que é uma boa trilogia. Eu me apego muito mais ao primeiro, como eu disse, mas Pearl também é muito bom, né? E eu concordo que quando sai desse desse background mais mais o Massacre da Serra Elétrica, mais vila, Uhum, mais fazenda, essa coisa assim mais bem interior do Texas e vai pra Hollywood, né? Se torna menos cativante. Mas acho que não tinha outro jeito, até porque o desejo da Maxine era esse, então eu acho que eventualmente iria mudar esse background para um negócio mais hollywoodiano, para mostrar como seria ela ali, né? uhum, Mas seria muito bom também se o final fosse um final mais diferenciado, né? Tipo, ela é, assim, não conseguindo chegar até lá, tudo dando errado pra ela ou algo do tipo. E, enfim, sabe? Uma coisa mais melancólica, mais triste, assim. E aí se encerrar a trilogia com Eu quero ser uma estrela. Seria, eu gostaria mais, confesso. é. Eu também esperaria mais desse, viu, amor, pra fechar assim, de fato. Mas eu acho que o Ty West, ele dirigiu e escreveu os três filmes bem assim, né, amor? Sim, Ele criou uma trilogia que é visualmente coesa, tem esses tons narrativos diferentes. A Mia Goth também, ela co-roteirizou, porque em Paul ela atuou em múltiplas versões dela mesma, né? E assim, sim. ela entregou performances que ela é cultuada hoje em dia. Ela é. Ela é, mas eu confesso que eu não sou tão fã da Mia Goth hoje em dia, porque parece que todo filme que ela lança é sempre a mesma personagem maluca da cabeça, sabe? É sempre alguém coringando, É né? sempre ela coringando, na verdade, velho. É, Aquele Piscina Infinita que a gente assistiu, não, aquele ali inclusive, é ela é coringando horrível. também, sabe? Uhum. Ela gritando, fazendo as mesmas vozes que a Pearl É, faz. Então, pra mim, eu fico, meu Deus do céu, cara. é isso, eu acho que depois, amor, de Pearl, depois dessa atuação dela que é cultuada, eu acho que eles tentam replicar isso em outros filmes. Tem esse drama psicológico, uma tragicomédia, tudo misturado. Só que não dá certo, né? Pra mim, ela é cultuada aqui na trilogia. Em outros filmes, aí já é uma outra história, uma outra atuação. É, ou a mesma atuação já sem graça, né? Eu acho É, porque que é a assim, não mesma cabe atuação já mais. sem graça.
exatamente. Não cabe essa atuação coringa dela mais em certos filmes, sabe? Eu acho que ela tem que seguir o que ela foi, assim. Acho que eles esperam muito dela, dessa atuação que coringa fortemente, que deixa o público vidrado no filme, né? Mas, Sim, assim, para depois disso é só sim. ladeira Eu abaixo. acho que é porque tava no hype mesmo, né? E aí os agentes dela queriam, sei lá, colocar ela em qualquer filme desse tipo pra falar, Sim, então, Mia Goth de trilogia X tá no filme, sabe? Ela atua super bem lá. Vamos ver esse filme. Aí você chega lá, é um X.2, sabe? Mas enfim. uhum, E aí a gente chega nesse bloco final, onde a gente vai falar os nossos top 5 macabros, onde a gente se sentiu mais impactados com algumas cenas, ou cenas que a gente mais gostou, ou achou mais tenebrosas, enfim, cenas que a gente quer trazer aqui porque tiveram algum significado ali pro filme. Meu amor, quer sim. começar falando? Pode começar. Ó, em X, pra mim, uma das cenas mais marcantes, assim, é quando ela tá nadando e aí a câmera aérea já vai pro jacaré, que vai se aproximando dela, assim. Pra mim é uma das mais, assim. Sim, A morte verdade. de RJ também, com aquela luz vermelha, uma estética mais que traz uma brutalidade, uma surpresa também. Eu acho que eu fiquei bem assim com essa cena. Verdade. Eu gosto muito dessa cena dela nadando, sem saber que tem algo se aproximando, enfim. É um suspense muito à moda antiga mesmo, muito Crystal Lake, sabe? As Sim, pessoas nadando ali no lago, é e algo muito bem aí, isso. referenciado. E aí a mãe do Jason chegando ali, matando todo mundo, uma coisa bem assim mesmo. Uma coisa meio pânico no lago também, enfim, pânico na floresta, então tem muito disso Sim. também, eu gostei bastante. E pro meu amor, amor? Eu gosto muito do monólogo da Pearl, como eu disse, né? Aqueles 8 minutos dela só falando, 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 falando. Gosto do rosto da Mia, gosto do plano fixo e da dor de uma alma completamente destruída, que é a dela. Uhum. Não vou falar que eu gosto dessa cena, mas foi uma cena que me deu medo e me deixou com nojo. A cena dos velhos transando e a Maxine embaixo da cama. Puta que pariu, que cena asquerosa. Meu Deus, essa daí me deu um horror. A Por cena da Pearl e do marido dela, meu Deus do céu, velho, é muito. sim. E quando Maxine tá na cama e ela abraça, meu Sim, Deus. também. Véi, meu Deus do céu. Nossa. Aqueles velhos. Velho em filme pelado é uma coisa triste de ver, Jesus Cristo. Ai, e É assim, pô, também tem a cena da morte da mãe, né? Que é depois daquele diálogo delas, que é cheio de tensão, e aí depois ela mata a mãe com o tridente. Pra mim, é bem marcante. verdade. Eu gosto também da cena final de X, onde a Maxine tem esse Final Girl bem foda, né? Não dá pra esquecer a frase dela descarregando uma arma, um pente de arma na Pearl assim, falando: Eu não vou aceitar uma vida que eu não mereço, Sim, sabe? E é muito bom aquela cena, ela depois só sai ali, segue a vida e é muito boa foda-se, né? mesmo. Rumo, vamos. Eu gosto muito da dança da Pearl com o Machado também. Me lembra muito o Leatherface é, segurando a serra elétrica no final de um massacre da serra elétrica, ele dançando, uma coisa meio muito macabra. Então, Sim. foram as cenas que eu mais gostei, achei tenebrosas também, enfim. Uhum. E aí, É boa também. a gente chega no encerramento desse episódio sobre essa trilogia. O Ty West e a Mia, eles criaram algo bem, bem, bem da hora, né? Uma trilogia de terror que não só assusta, mas eu acho que ela constrói personagens complexos, com temas densos, seja pela estética mais retrô, seja pela coisa mais technocolor, da Pearl, a loucura da Maxine, enfim. Toda essa jornada é sobre ser vista Sim, e às e assim, vezes sobre o preço disso. Pode falar, amor. sim, e assim, é uma trilogia, amor, que não é só uma série de filmes de terror, né? É uma obra que
é sobre identidade, desejo, frustração e a busca eterna por um reconhecimento, né? E o medo da decadência da idade. Paul e Maxine são dois lados da mesma moeda, a jovem que queria ser famosa e a mulher que sobreviveu ao que é ser famosa. Talvez o verdadeiro terror aí, que essa trilogia, essa verdadeira mensagem que traga, talvez seja que o terror não seja mesmo morrer, né? Mas ser esquecido, assim, é algo bem Sim, esclarecido. sim, com certeza. Então, é isso. Se você curtiu esse episódio, não esquece de seguir o Redrum no Instagram, tá? @podcastredrum. A gente posta lá com antecedência quais serão os próximos episódios que serão lançados. A gente gosta de interagir também com o pessoal, então sigam a gente, compartilhem esse episódio com os amigos fãs de terror de vocês, tá? E até a próxima. Mamô quer se despedir? Até a próxima, galera. Assistam essa trilogia, é muito boa, vale muito a pena. E eu sou muito Redrum, é muito interessante. Todos os podcasts que meu amor sempre apresenta, os filmes e as sinopses, é algo que dá vontade de assistir. É isso mesmo. Então, longos dias e belas noites para todos vocês.